Na humilde aldeia de Belém, nas colinas de Judá, nasceu um menino destinado a mudar os rumos da história de Israel. Davi, o oitavo filho de Jessé, cresceu entre as ovelhas, aprendendo os caminhos da simplicidade e da humildade. Desde cedo, ele demonstrava coragem e determinação ao proteger seu rebanho dos perigos das montanhas. Longe dos luxos e da pompa da corte, Davi desenvolveu uma profunda conexão com Deus, passando longas horas sob o céu estrelado, entoando cânticos de louvor e adoração. Seus olhos brilhavam com a esperança de um futuro promissor, embora os desafios de sua condição humilde fossem muitos. O destino de Davi tomou um rumo inesperado quando o profeta Samuel, enviado por Deus, chegou a Belém em busca do próximo rei de Israel. Enquanto seus irmãos mais velhos eram avaliados pelo profeta, Davi permanecia nas sombras, cuidando das ovelhas. Mas foi ele quem foi escolhido, ungido com óleo sagrado, como o futuro soberano de Israel. Na vastidão do vale de Elá, o exército de Israel e os filisteus se preparavam para um confronto que determinaria o destino de nações inteiras. Entre as linhas inimigas, erguia-se um gigante imponente, Golias, um guerreiro temido e invencível, cuja presença lançava sombras de medo sobre o campo de batalha. Os soldados de Israel tremiam diante do desafio apresentado por Golias, cuja estatura e armadura, reluzentes, pareciam insuperáveis. Por dias a fio, ele desafiou os israelitas, zombando de sua coragem e desafiando-os a enviarem um campeão para enfrentá-lo em combate singular. Enquanto os líderes de Israel hesitavam diante do desafio, um jovem pastor de Belém, chamado Davi, se ofereceu para enfrentar o gigante. Desprezado por sua juventude e falta de experiência militar, Davi confiava não em sua própria força, mas na proteção divina que o acompanhava. Armado apenas com uma funda e 5 pedras lisas colhidas do leito do riacho, Davi marchou corajosamente em direção ao campo de batalha, determinado a desafiar Golias em nome do Deus vivo de Israel. Seus passos resolutos ecoavam pelo vale, enquanto os murmúrios de incredulidade ecoavam entre as fileiras dos soldados. Diante do gigante, Davi não recuou nem vacilou. Com fé inabalável, ele proclamou sua confiança no poder de Deus e lançou a pedra certeira que encontrou sua marca na testa de Golias. O gigante caiu, derrotado pela mão de um jovem pastor ungido por Deus. O clamor de vitória ecoou pelas montanhas, enquanto o exército filisteu fugia em desordem e pânico. Davi emergiu como um herói, um símbolo de coragem e fé para todo o povo de Israel. O desafio de Golias não apenas marcou o início da ascensão de Davi ao poder, mas também foi um testemunho poderoso do poder de Deus para derrubar os inimigos mais formidáveis com os instrumentos mais improváveis. A história de Davi não seria completa sem mencionar a profunda e sincera amizade que compartilhava com Jonatas, filho do rei Saul. Desde o momento em que se conheceram, algo especial floresceu entre eles, uma conexão que transcendia as barreiras sociais e políticas da época. Jonatas, herdeiro do trono de Israel, e Davi, um simples pastor ungido como futuro rei, encontraram conforto e apoio mútuo em meio às intrigas e perigos da corte real. Suas almas se entrelaçaram em uma amizade baseada na lealdade, confiança e amor fraternal. Enquanto Davi ganhava popularidade entre o povo de Israel, Jonatas não se deixava levar pela inveja ou rivalidade. Pelo contrário, ele se tornou o mais leal e devoto amigo de Davi, disposto a arriscar tudo para proteger e apoiar seu irmão de coração. Em momentos de desespero e perigo, Jonatas estava lá para estender a mão a Davi, oferecendo-lhe conselhos sábios e conforto em tempos de tribulação. Sua amizade era um farol de luz
em meio às trevas da traição e da intriga. A ascensão de Davi ao favor do povo de Israel não foi bem recebida pelo rei Saul, cujo coração foi consumido pela inveja e pelo medo de perder o trono. O que começou como uma relação cordial entre um jovem herói e seu soberano logo se transformou em uma luta pela sobrevivência, à medida que Saul se entregava à paranoia e à sede de vingança. Determinado a eliminar qualquer ameaça ao seu reinado, Saul lançou uma perseguição implacável contra Davi, transformando-o em um fugitivo em sua própria terra. A cada esquina, Davi se via cercado pelos soldados do rei, forçado a vagar pelas sombras das montanhas e desertos, sempre um passo à frente da morte iminente. Apesar dos riscos e perigos que enfrentava diariamente, Davi nunca perdeu sua fé em Deus, confiando na promessa divina de que um dia ele seria rei sobre Israel. Sua coragem e determinação eram testadas a cada passo, mas ele permanecia firme em sua convicção de que a justiça prevaleceria no final. Enquanto isso, Saul mergulhava cada vez mais fundo na escuridão de sua própria loucura, cegado pela amargura e pelo ódio. Sua obsessão por Davi consumia todo o seu ser, levando-o a cometer atos de crueldade e injustiça contra aqueles que se atreviam a ajudar o fugitivo. Mas mesmo nas sombras da perseguição, Davi encontrou aliados improváveis e proteção divina. De nobres a plebeus, muitos se juntaram a ele em sua luta contra a tirania de Saul, reconhecendo nele não apenas um líder destemido, mas também um homem de integridade e compaixão. A perseguição de Saul a Davi foi um período sombrio na história de Israel, marcado pela injustiça e pelo derramamento de sangue. No entanto, também foi um teste de fé e coragem para Davi, que emergiu mais forte e mais resiliente do que nunca. Sua jornada rumo ao trono estava repleta de desafios, mas ele nunca perdeu de vista o objetivo final: governar com justiça e amor sobre o povo de Israel. Em meio às montanhas áridas e escarpadas da região de Judá, erguia-se a antiga cidade de Ziclag, um refúgio improvável para o fugitivo Davi e seus seguidores. Situada na fronteira entre as terras de Israel e os territórios filisteus, Ziclag oferecia um abrigo estratégico para aqueles que buscavam escapar da perseguição implacável do rei Saul. Para Davi e seus homens, Ziclag representava mais do que apenas um refúgio seguro. Era uma fortaleza improvável em meio ao caos e à incerteza. Ali, eles encontraram abrigo e proteção, reunindo-se em torno de seu líder destemido para enfrentar os desafios que os aguardavam. Após anos de fugas e perseguições, Davi finalmente alcançou o reconhecimento que tanto merecia, sendo coroado como soberano de uma das tribos mais importantes de Israel. O evento solene ocorreu em Hebrom, uma cidade sagrada situada nas montanhas de Judá. Diante de uma assembleia de anciãos e líderes tribais, Davi foi ungido com óleo sagrado, símbolo da escolha divina que o elevaria ao trono. Suas palavras ressoaram com promessas de justiça, paz e prosperidade para o povo de Judá, renovando as esperanças de uma nação desgastada pela guerra e pela intriga. A coroação de Davi como rei não foi apenas um ato político. Foi um momento de unidade e reconciliação para um povo dividido. Tribos rivais se reuniram sob a liderança do novo rei, reconhecendo nele não apenas um líder habilidoso e corajoso, mas também um homem de fé e integridade. Enquanto a multidão aclamava seu novo soberano, Davi olhou para o horizonte com olhos cheios de determinação e vislumbres do futuro que o aguardava. Ele sabia que o caminho à frente seria árduo e cheio de desafios, mas estava pronto para enfrentá-los com coragem e confiança. Situada estrategicamente nas colinas de Judá, Jerusalém era uma cidade fortificada,
considerada uma das mais difíceis de serem capturadas na época. Determinado a estabelecer uma capital unificada para seu reino, Davi lançou uma campanha audaciosa para capturar Jerusalém das mãos dos jebuseus, seus antigos habitantes. Com habilidade militar e estratégia meticulosa, ele liderou suas tropas em um cerco que durou meses, enfrentando desafios e obstáculos aparentemente insuperáveis. Enquanto os defensores de Jerusalém zombavam dos esforços de Davi, ele e seus homens perseveraram, determinados a conquistar a cidade sagrada. Finalmente, após um ataque surpresa e ousado, as muralhas de Jerusalém caíram diante do exército de Davi e a cidade foi tomada pelas forças israelitas. A conquista de Jerusalém foi mais do que uma vitória militar. Foi um momento de grande significado simbólico para Davi e seu povo. Ao estabelecer Jerusalém como a capital unificada de seu reino, Davi demonstrou sua habilidade política e sua visão de longo prazo, unindo as tribos de Israel sob uma única bandeira. Além disso, a captura de Jerusalém marcou o início de uma nova era para a cidade, que se tornaria conhecida como a Cidade de Davi. Sob seu reinado, Jerusalém floresceu como centro político, religioso e cultural de Israel, atraindo peregrinos e comerciantes de toda a região. Após ter conquistado Jerusalém, Davi acabou se apaixonando, e tudo começou numa tarde quente em Jerusalém, quando Davi, o rei de Israel, avistou Batseba banhando-se em seu terraço. Encantado pela sua beleza, Davi cedeu à tentação e enviou mensageiros para trazê-la até ele. O que começou como um momento de luxúria logo se transformou em adultério, quando Davi tomou Batseba como sua própria esposa, mesmo sabendo que ela já era casada com Urias, um dos seus valentes soldados. A traição de Davi não passou despercebida aos olhos de Deus e ele foi duramente repreendido pelo profeta Natã. Confrontado com a gravidade de seus pecados, Davi experimentou uma profunda dor e remorso, reconhecendo a enormidade de suas ações e buscando o perdão divino. No entanto, as consequências de seu pecado não foram facilmente superadas. Batseba engravidou de Davi e o rei tentou encobrir seu adultério, ordenando que Urias retornasse da batalha e passasse uma noite com sua esposa para disfarçar a verdade. Mas Urias, um homem de integridade e lealdade inabaláveis, recusou-se a desfrutar dos prazeres de casa enquanto seus companheiros de armas estavam em perigo. Diante disso, Davi tomou medidas extremas e ordenou que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, onde ele foi morto. A morte de Urias pesou sobre a consciência de Davi, e ele enfrentou as consequências de seus atos com humildade e contrição. Batseba deu à luz ao filho de Davi, mas a criança morreu pouco tempo depois. No entanto, o amor de Deus pela Batseba não foi diminuído pelos pecados de Davi, e ela deu à luz a Salomão, que se tornaria um dos maiores reis de Israel. A sucessão e rebelião de Absalão contra seu pai, Davi, é um capítulo sombrio na história de Israel, marcado por traição, ambição desmedida e tragédia familiar. Absalão, o terceiro filho de Davi, era um homem de beleza notável e astúcia política, mas também era consumido por uma sede insaciável de poder. A rebelião de Absalão começou lentamente, enquanto ele semeava discórdia entre o povo de Israel, criticando a justiça e os decretos de seu pai e prometendo uma liderança mais justa e compassiva. Com sua eloquência e carisma, Absalão conquistou o coração de muitos israelitas, que começaram a questionar a autoridade de Davi como rei. A situação atingiu um ponto crítico quando Absalão se declarou rei em Hebrom e marchou para Jerusalém com um exército de apoiadores. Davi, despojado de sua capital e traído por seu próprio filho, foi forçado a fugir da cidade
enquanto Absalão assumia o controle do trono de Israel. A rebelião de Absalão mergulhou o reino de Israel em um período de tumulto e conflito, enquanto pai e filho se enfrentavam em uma luta pelo poder e pela supremacia. No entanto, apesar de seu sucesso inicial, a rebelião de Absalão acabou em tragédia, quando ele foi derrotado pelo exército de Davi em uma batalha decisiva nas florestas de Efraim. A morte de Absalão nas mãos dos soldados de Davi foi um golpe devastador para o rei, que lamentou a perda de seu filho com uma dor profunda e inconsolável. A rebelião de Absalão deixou marcas indeléveis na história de Israel, lembrando-nos das consequências devastadoras da ambição desmedida e da traição familiar. No entanto, apesar da tragédia, a rebelião de Absalão serviu como um lembrete poderoso do poder do perdão e da reconciliação. Davi, mesmo em meio à dor da perda de seu filho, estendeu a mão da reconciliação àqueles que haviam se rebelado contra ele, demonstrando uma vez mais sua habilidade como líder e sua fé inabalável em Deus. O verdadeiro legado de Davi não estava em suas conquistas militares ou em seu reinado como rei de Israel. Estava em seu coração, em sua devoção a Deus e em sua compaixão pelos outros. Davi era conhecido não apenas como um grande líder, mas também como um homem de profunda fé, cujas palavras de louvor e adoração foram registradas nos Salmos, inspirando milhões ao longo dos séculos. O legado de Davi perdura até os dias de hoje, lembrando-nos da importância da coragem, da fé e da compaixão em nossas próprias vidas. Sua história nos lembra que, mesmo diante das maiores adversidades, é possível encontrar força e esperança na presença e na promessa de Deus. E assim, o legado de Davi vive eternamente, iluminando o caminho para todos aqueles que buscam seguir seus passos de coragem, fé e amor. Se você gostou desse vídeo e quer ouvir mais histórias sobre a Bíblia, se inscreva no canal, curta esse vídeo e clique no sininho para receber notificações.